Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo, sou do time de consultoria aqui da Resultados Digitais. A gente mandou e-mail há pouco convidando o pessoal para acessar o webinar, com o link para acessar. E só esperar mais uns 3, 4 minutos e já vamos começar, ok? Enquanto isso, para vocês conseguirem enxergar melhor o que está no quadro, podem aumentar a resolução do vídeo para 480p ou mais, caso dependendo da conexão que você tiver com a internet. Mas 480p já fica bom para ler o que está no quadro. E se tiver perguntas, comentários, qualquer outra coisa, pode mandar até durante o webinar via comentários do YouTube ou pelo Skype com o consultor que atende vocês. Ok? Boa tarde, pessoal. Vamos dar início então ao nosso webinar hoje, promovendo ofertas para a geração de leads. Meu nome é Ricardo, eu sou do time de consultoria aqui da Resultados Digitais. Eu estou hoje no lugar do Guilherme, ele está resfriado, não pôde comparecer hoje para apresentar para vocês, e eu assumi o webinar de hoje, ok? Só um aviso rápido, para conseguir ler bem o que está no quadro, pode aumentar a resolução para 480 pixels no YouTube ou mais, e pode mandar perguntas e comentários via comentários do YouTube e também via Skype, com o Skype dos consultores ou quem você tenha contato aqui na Resultados Digitais. Uma das duas formas vai chegar para a gente da mesma forma. Certo? No mês passado, o Guilherme trouxe para vocês um assunto bastante importante, que é a produção de conteúdo, produção de ofertas
para a geração de leads. Só recapitulando um pouco, esse seria um passo anterior da promoção. E o que seriam essas ofertas? E-books, webinars, como que a gente está fazendo hoje, palestras, seriam ofertas indiretas, né? Ofertas diretas, orçamentos, pedido de demonstração de software, contato, tudo isso pode ser uma oferta. E essa oferta, a gente utiliza uma landing page para promover essa oferta, né? Para poder captar um contato da pessoa, poder captar e-mail, poder captar dados do visitante para transformá-lo em lead em troca dessa oferta. Esse é um passo anterior à promoção. A promoção de ofertas, ela começa, digamos assim, a landing page, ela trabalha como se fosse um começo de um funil de vendas. Você coloca visitantes na landing page, esses visitantes preenchem o formulário e transformam-se em leads. Não são 100% dos visitantes que se transformam em leads. Por isso, a ideia do funil, porque você coloca muitos visitantes e uma parcela desses visitantes se transforma em leads. Vamos supor, por exemplo, você tenha 20% de conversão numa landing page. Quer dizer que de cada 100 pessoas que a visitam, 20 se tornam leads. Se mantiver esses 20%, quanto mais pessoas você trouxer, quanto mais visitantes tiver, 20% desses visitantes vão se tornar leads. Por isso existem várias formas, muitas mais do que a gente vai falar hoje, de se promover essa landing page, de promover uma oferta e trazer bastante gente para a landing page, bastante visitante para a landing page e fazer essas pessoas se tornarem lead. Eu vou trazer para vocês algumas das que são de fácil implementação e, enfim, nós usamos, vários clientes nossos usam também. A implementação, como eu disse, é fácil e traz resultado palpável e resultado de curto prazo, principalmente. Primeira dica que eu dou, usar Call to Action. O que são Call to Actions? Call to Actions são, como o nome sugere, chamadas para a ação. Toda página, independente de ser uma landing page, independente de ser uma página de produto, a home do site, qualquer página da sua empresa que esteja online, ela precisa ter um objetivo. Uma página sem objetivo não serve para muita coisa. Uma página de informativo é como se você pegasse um panfleto, lesse alguma coisa e não ia perguntar, tá, e agora, o que eu faço? O Call to Action serve para responder essa dúvida. O Call to Action responde a dúvida, tá, o que eu faço? Então é importante colocar essas chamadas dentro do site, cada página ter um Call to Action específico para ela, ter um objetivo diferente. Alguns atributos importantes do Call to Action, que é importante ter principalmente. Primeiro, a posição do Call to Action. Eu fiz aqui que seria um Call to Action, tá? Só para exemplificar. E o que a gente pode falar sobre a posição? Seria o local onde você vai colocar esse Call to Action no site. Na home do site, em que lugar da home? Vai ficar no topo? Vai ficar na página inteira? Vai ficar um cantinho da página? Vai ficar, não sei, no final de um texto, no final da página, na barra lateral? São muitos lugares que você pode testar, pode colocar um Call to Action para validar se está funcionando ou não. Segundo elemento importante, tamanho. O Call to Action não dá para ser grande demais a ponto de sufocar o resto da página, nem tão pequeno a ponto da pessoa nem enxergar ele. Ele tem que ter um tamanho razoável, condizente com o objetivo que você quer dar para a sua página. Então, por exemplo, eu vou colocar um Call to Action no final de um post, por exemplo. Eu posso seguir a mesma linha do post, por exemplo, vamos supor que toda essa parte aqui seja a página do blog. Existe a barra lateral e o post. Eu posso colocar um Call to Action da largura do post, por exemplo, que seria já razoável. Vou mostrar um exemplo para vocês depois. Terceiro fator importante, a cor. Se a sua página, se o seu site é muito colorido, é um pouco difícil chamar a atenção para um Call to Action usando cor. Muitas
uma identidade visual única, digamos, com 2 ou 3 cores predominantes. Existe o que a gente chama, no design, o site dos resultados digitais, a identidade visual dos resultados digitais é predominantemente azul. Então, a cor complementar do azul seria o amarelo. Pode variar de tom entre azul e amarelo, mas, a grosso modo, é azul, cor complementar amarelo. Então, por exemplo, se eu tenho muito elemento na página que é azul, a logo do site, algumas fontes e tudo mais, se eu coloco um amarelo no site, um botão amarelo, esse botão tende a se destacar mais e chama a atenção da pessoa por ser uma coisa que está chamando a atenção, uma coisa diferente dentro da página. Por isso a questão importante da cor, usar a cor complementar para isso. Logo mais eu vou mostrar um post para vocês que a gente ensina a descobrir a cor complementar, ensina a fazer um call to action no PowerPoint. Então não se preocupe que a gente vai amparar vocês desse lado. Assim, a gente vai passar para vocês conteúdo para aplicar isso que eu estou falando. Outro ponto importante, o texto. O texto não, call to action, não pode ter muito texto, porque não faz muito sentido, né? A pessoa tem que parar 2 minutos para ler uma coisa no call to action. E também não pode ser tão curto a ponto da pessoa não saber o que tem além do call to action, o que a pessoa vai clicar, o que a pessoa vai encontrar. Então você tem que usar o call to action para, digamos, pré-vender a oferta que você está colocando no CTA. Algumas dicas. Seu objetivo, então, por exemplo, vamos usar como exemplo esse call to action. Objetividade, o título, e-book grátis, 10 dicas sobre e-mail marketing. E o subtítulo, aprenda a fazer e-mail marketing de modo correto. Ou gere mais oportunidades de negócio usando e-mail marketing. E um botão, baixe grátis. Isso também é importante, usar verbos no imperativo. Então, por exemplo, aprenda a fazer, gere mais leads, venda mais. Botão, baixe grátis, veja agora, assine, compre, mandando a pessoa fazer. Não pode ser muito subjetivo. Escrever, por exemplo, nesse botão eu falei aqui alguma coisa, e-book grátis, e no botão eu colocar assim, e-book grátis. A pessoa vai ficar, tá, e-book grátis, mas o que significa? Eu clico aqui, o que eu faço? Baixe grátis, manda a pessoa fazer aquilo. Outra coisa importante, toma cuidado com o clique aqui. Não use clique aqui. Use um verbo que a pessoa vá ver. Clique aqui foi usado durante muito tempo, não faz muito sentido falar para a pessoa clique aqui. A pessoa vai falar assim, não vou clicar, não sei o que tem. Então, não faz muito sentido mandar a pessoa clique aqui. Outro fator importante, urgência. Por exemplo, um caso de urgência seria, por exemplo, o prazo. Então, por exemplo, fazer um call to action, por exemplo, inscreva-se até dia 10 e receba 50% de desconto. Baixe agora, gere mais leads nos próximos 5 dias. Seriam casos que a pessoa vai gerar senso de urgência, vai gerar pressa na pessoa em ver o que tem ali na oferta. Outro ponto importante, número. Colocar, por exemplo, uma ideia pode ser número, por exemplo, no título do material. Por exemplo, 10 dicas sobre SEO. Mas pode também ser número que represente resultado. Então, por exemplo, aprenda a fazer e-mail marketing e aumente em 20%, 30% a quantidade de oportunidades de negócio. Isso traz um resultado mais palpável para a pessoa, assim, pô, o que ele quer dizer com aumente 20%, 30% a oportunidade de negócio? Vou ver o que é esse negócio. Por isso é importante usar número, usar alguma coisa que prove o que você está falando também. Claro, tem que mostrar que realmente acontece isso, não dá para mentir no call to action também, que também não vai funcionar depois da oferta. E imagens. O call to action só com texto pode não contrastar muito com... aliás, ser muito camuflado na página. A página já tem muito texto naturalmente. Então, pode colocar uma imagem no call to action. Colocar o call to action, fazer e ser uma imagem, ter uma imagem dentro também, por exemplo, colocar como se fosse um livro aqui dentro. Se for um vídeo, um webinar, colocar um videozinho com um play dentro para a pessoa saber o que tem depois. Certo? Próximo tópico, mídias sociais.
qual a principal ideia das mídias sociais como forma de promoção? É você usar a base que você já tem no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Google+, para gerar leads, para tornar esses seguidores, esses fãs, em leads. De nada adianta, por exemplo, tem muita gente que gosta de ter um número legal no Facebook, né? Por exemplo, minha página tem 10 mil fãs, tem 20 mil fãs. Pô, legal, e quantos leads você tem desses 20 mil? Não tem lead. Então, né, você tem uma base grande que você pode trabalhar essa base para ela vir a gerar lead, para eles serem realmente leads que vão fazer uma compra no futuro ou deixar de ser apenas um número bonito para falar que tem bastante gente. Então, usar essa base que existe para divulgar o seu material, para divulgar sua oferta. Vou falar um pouco sobre como fazer isso no Twitter e no Facebook. Twitter. No Twitter você não tem problema você repetir o mesmo post várias vezes, 2, 3 vezes durante o dia, mais vezes todo dia, durante a semana inteira. Não tem problema. Por quê? O Twitter, fazendo uma analogia, ele funciona como um rio. Se você ficar parado, a água do rio vai passando, é como se fossem os tweets. Que ele vai passar, ele vai começar a cada vez mais ser afundado dentro dos outros tweets de outros perfis também. Ninguém entra no Twitter e vai falar assim, não, vou olhar todos os tweets de hoje. Não, a pessoa vê lá os primeiros, assim, vai descendo, viu alguma coisa interessante, clica, lê. Quando ela voltar para o Twitter já tem mais de 50 coisas novas, então é uma velocidade de atualização da informação muito rápida. Então não tem problema você repetir algumas vezes durante o dia. E outro ponto importante, tem gente que fala, por exemplo, mas eu vou postar 3 vezes hoje, mas vai vir gente reclamar, falando que eu estou sempre postando a mesma coisa. Na verdade, não acontece muito. Assim, o benefício que você vai ter repetindo a mensagem ao longo do tempo é muito maior e supre uma ou duas reclamações que você pode vir a ter falando você postou 2 vezes a mesma coisa. Tudo bem, eu postei 2 vezes a mesma coisa, mas foram em dias diferentes, foram horários diferentes. O que não vale também é a cada 5 minutos mostrar a mesma mensagem com 10 fãs, não é certo. Mas 2 vezes, 3 vezes durante o dia, tá ok, não tem problema. E no Facebook? Muita gente não sabe, ou nunca se deu conta, mas o Facebook ele tem um algoritmo chamado EdgeRank. O que é o EdgeRank? Ele mede, digamos, a autoridade da sua mensagem levando em conta 3 fatores. E esses 3 fatores trabalham juntos para saber quantas pessoas vão ser atingidas com o teu post lá no Facebook, na página. Quais são esses 3 fatores? Primeiro, o tempo. Então, um post que você postou hoje, ele obviamente é mais propenso a aparecer do que um post que você postou 3 semanas atrás, ou ontem, por exemplo. Então, quanto mais recente o post, melhor chance ele tem de aparecer para mais pessoas. Primeiro fator, então, o tempo. Segundo fator, engajamento. Você postou alguma coisa agora, o Facebook ele não mostra para todos os teus fãs. Por exemplo, você tem 1000 fãs no Facebook. Você postou um link agora, uma foto agora, o Facebook não vai mostrar para os seus 1000 fãs. Ele vai mostrar para uma pequena porcentagem desses fãs. E conforme for tendo curtida, compartilhamento, comentário, o clique, alguma coisa assim, ele vai começar a expandir esse alcance. Vamos supor, então, de 1000, ele mostra primeiro para 100. Começou a ter um pouco de engajamento, vai aumentando, 150, 200, 300, 400. E o terceiro fator, também do EdgeRank, é o formato do teu post. Pode ser, por exemplo, só texto, pode ser link, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser um evento, por exemplo. Facebook leva em conta o formato do teu post. Por exemplo, uma imagem, um texto puro, tem menos relevância dentro do Facebook como postagem para expandir essa mensagem, para mostrar para mais pessoas, do que, por exemplo, uma imagem. A gente já fez teste também, mas já vimos alguns estudos falando que imagem tende a ajudar no EdgeRank. Então, a imagem tem um quesito, digamos, apelativo de
trazer mais engajamento, trazer mais curtida, ter mais visualizações. Então, sempre importante, vai postar uma coisa no Facebook, coloca um textinho legal, coloca um link e coloca uma imagem que remeta a esse post. Às vezes não para a pessoa ver a imagem e clicar, mas a pessoa, para ajudar também no EdRank, para ajudar nisso também, para a pessoa ver o texto, ver, por exemplo, a imagem com o texto. Quem faz muito isso são, por exemplo, grandes perfis de grandes portais, por exemplo, o UOL, o Globo Esporte, por exemplo, eles colocam sempre, cada post você pode ver, ele coloca um texto e o título do artigo, ele coloca dentro da imagem, ele coloca o título do artigo. E promove isso aí, porque a pessoa vê a imagem, por exemplo, de alguma coisa relacionada ao futebol, a pessoa vê a imagem do futebol ali, legal, já vê a notícia direto na imagem, assim, já vê o texto. E isso é muito fácil de fazer, PowerPoint, Paint, tudo isso já resolve colocar uma imagenzinha no texto. Impulsionar no Facebook. Essa questão do EdRank, digamos assim, ela pode ser, entre aspas, burlada usando uma das modalidades do Facebook Ads, que é o impulsionar publicação, ou promote em inglês. O que significa impulsionar? Você posta alguma coisa na sua página e logo embaixo já aparece um botão, impulsionar. Quando você clica nesse botão, aparecem algumas opções de pagamento. Por exemplo, você coloca ali 30, 50 reais, esse teu post ele vai aparecer lá já o alcance estimado para esse valor que você está pagando ali. Então, digamos assim, em vez de começar apresentando para esses teus 1000 fãs, em vez de começar aparecendo apenas para 100, vai começar aparecendo para muito mais, dependendo do valor. E tem a opção ainda de mostrar para amigos dos fãs. Então, a pessoa nem curte a sua página e já vê lá, por exemplo, a questão já vê o teu post falando, o fulano curtiu isso e tal. Isso é bem comum de ver. E o promover ele também pula um pouco a questão do tempo. Então, por exemplo, um post que eu promovi ontem, ele pode ainda estar aparecendo hoje direto lá em cima da timeline da galera, entendeu? O pessoal está entrando no Facebook e já vê o post lá, mesmo que tenha sido postado ontem, anteontem. Então é um formato bom, não é caro e ajuda muito a promover e disseminar. E aparece mais também e tem bastante engajamento com isso. O outro tópico, uma coisa que funciona bastante, é o que a gente chama de grito no escritório. Cada vez que postar um material no blog, postar alguma landing page, às vezes acontece, por exemplo, de postar algum artigo em outro site. Por exemplo, às vezes a gente posta uma coluna, por exemplo, na Endeavor, no Administradores, no Exame. Sempre a Michelle, que é responsável pela nossa gestão de conteúdo, ela fala, pessoal, tem post novo, compartilha aí no Facebook, compartilha no Twitter. E manda no WhatsApp da empresa. Pô, pessoal, tem post novo aí, compartilha. Às vezes quem não está na empresa já vê, já se lembra depois. E todo dia, no dia seguinte, a empresa inteira recebe esse post por e-mail. Então, quem não viu, a terceira chance é publicar por e-mail. Às vezes, por exemplo, alguém pergunta, mas o meu mercado aqui, meus funcionários não têm muitos contatos que seriam meu público-alvo. Na verdade, não dá para saber isso. Diversas vezes, eu sempre posto, por exemplo, artigos da Resultados Digitais, coisas sobre marketing, e às vezes gente que eu nem imaginava que gostava desse assunto, que lia sobre isso, vem me perguntar alguma coisa, vem tirar alguma dúvida, vem querer saber como é que funciona, às vezes até perguntando sobre a RD Station, perguntando sobre a empresa mesmo. Então é legal sim. E outra questão importante, não só por isso que eu falei agora dos amigos dele, mas é a questão do social proof. Na landing page, um dos elementos muito importantes de ter é o botão de compartilhamento em redes sociais. Não só na landing page, mas no blog também. É sempre importante ter um widget que fica do lado com opção de compartilhamento fácil, que fica aquele contador também de quantas vezes foi compartilhado. E, por exemplo, se a sua empresa tem 20 funcionários, vamos supor que 15 compartilhem nas redes sociais, já são 15 pessoas que estão ali, que está contando naquele contador ali, 15 tweets, 15 posts no Facebook, 15 mais um no Google+, 15 compartilhamentos no LinkedIn. Então, a pessoa acabou de postar, já pede para a empresa compartilhar, a pessoa já vai ver ali, às vezes um visitante chega, já vê aquele conteúdo, já vê, pô, legal, já teve bastante compartilhamento aqui, acho que o negócio realmente é verdade, né? Vou baixar também, vou dar uma olhada nisso. É a diferença gritante, assim, de taxa de conversão, por exemplo, de como quando tem compartilhamento, quando não tem compartilhamento. Dá para ver essa diferença depois.
certo? Então, utilizem o grito no escritório. Avise o pessoal, pessoal, post novo, compartilhe. Ok? Terceiro ponto, e-mail marketing. E-mail marketing, mais ou menos a ideia das mídias sociais. Usar a sua base que você já tem para promover o seu material. Às vezes alguém pergunta, tá, mas a base eu já tenho os e-mails dessas pessoas. Por que eu vou mandar ela preencher um formulário de novo? Na verdade, você não precisa necessariamente mandar uma landing page com um formulário para a base que você já tem. Você pode mandar o que a gente chama de pagamento social. Se você acompanha a RD há algum tempo, você deve ver que cada vez que a gente vai lançar um novo material, a gente manda uma landing page onde não tem um formulário para você preencher nome e e-mail, mas sim dois botões em que a gente pede em troca do material uma postagem no Twitter ou uma postagem no Facebook. Aí você clica nesse botão, compartilha a mensagem, compartilha um link e tem acesso ao material. Qual que é a coisa mais importante nesse caso? É o seguinte, você usar o pagamento social apenas exclusivamente para quem está na tua base de e-mail. Por quê? Quando ela compartilhar o Twitter ou o Facebook para troca do material, ela obrigatoriamente tem que postar também um link. E esse link é muito bom que seja, aliás, é recomendadíssimo, é extremamente importante que seja para uma landing page, digamos, igual, só que com um formulário, nome, e-mail, empresa e cargo, por exemplo. Porque o que acontece? Eu sou um lead, por exemplo, recebi um pagamento social, compartilhei no Twitter, tive acesso ao material. A pessoa que me segue no Twitter não necessariamente ainda conhece a empresa do material, mas ela clica no link, ela cai na landing page do mesmo material que eu compartilhei com ela e preenche o formulário, e preenchendo esse formulário ela entra de novo na base da empresa, ela entra na base da empresa. E no próximo material ela vai entrar no pagamento social e continua a roda girando. Então, qual que é o grande lance do pagamento social? É você usar a sua base já existente para impulsionar a geração de leads, para usar a sua base para gerar mais leads, digamos assim. Certo? E algumas pessoas também perguntam, pô, Ricardo, mas eu não tenho muita base no e-mail, o que eu posso fazer e tal? Primeiro, existem outras formas, não exclusivamente e-mail marketing, de fazer promoção de ofertas. Mas uma coisa que também existe, pouca gente sabe, é que você pode exportar os seus contatos do LinkedIn, e esses contatos vêm com todos os dados, nome, e-mail, empresa, cargo, enfim, todos os dados importantes do lead. E você pode importar esses contatos, por exemplo, exportar essa lista, importar na RD Extension, mandar uma campanha para eles, até de pagamento social, se for o caso. Se você tiver 200, 300 contatos no LinkedIn, já funciona. E outra coisa importante também para gerar base. Você usar, por exemplo, se perguntar, não tenho base agora, o que eu faço? Com certeza, durante a sua vida, você já trocou muito e-mail com clientes, com possíveis clientes, com fornecedores, e todos esses contatos são salvos no teu Gmail, estão salvos no teu Outlook. Então, pode exportar essa base e falar, nós tivemos contatos, nós já tivemos contato em algum momento, eu lancei aqui um e-book sobre um assunto relacionado ao nosso mercado, talvez você possa gostar. Então dá para criar uma base, assim. Às vezes você não tem a base, mas você, na verdade, não está enxergando a base. Na verdade, você tem a base, você tem e-mails. Então isso é uma forma também de usar e-mail marketing como promoção de oferta. Certo? Quarta opção, guest posts, releases de imprensa e comunidades. Guest posts, por exemplo, tem um portal ali, um site, um blog que fala bastante do seu mercado. Pô, faz um texto ali para ele, faz um artigo, faz um post mesmo, que seria para o seu blog, faz para o blog dele e coloca ali um link para o seu material. Com certeza esse blog tem bastante gente que acessa, bastante gente bem estritamente relacionada ao público-alvo que você espera atingir também. E essas pessoas lendo esse conteúdo com certeza vão baixar o teu material, vão entrar na tua landing page, vai ver a tua oferta também. E, assim, vendo o relatório de fonte de tráfego por links de terceiros, a taxa de conversão média de pessoas que acessam uma landing page via outro site e converte é muito alta, assim, geralmente mais alta do que, por exemplo, às vezes até redes sociais, assim. Por quê? Porque a pessoa confia no blog que está postando o artigo, entra no site, vê que está recomendando aquilo, entra no site. Então tem uma certa autoridade já de você estar postando em outro site, sabe? Não ser o que você mesmo está falando
ah não, eu sou bom, eu estou postando aqui um material. Você pode usar o tráfego e a autoridade de outra pessoa para isso. Isso também é importante para a questão de SEO, porque você recebe links de outros sites apontando para o seu material, falando no contexto todo sobre aquele assunto. Então isso conta também para a tua autoridade no todo, como o Google, para a busca orgânica, enfim, então são resultados muito positivos. Releases de imprensa. Se você trabalha com assessoria de imprensa, pode fazer um release falando que lançou um e-book, mandar para alguns veículos e tal, que tem a questão dos links, tem a questão de trazer acesso também, é uma coisa importante. E comunidades, por exemplo, entra em comunidades do LinkedIn que falam sobre o assunto, sobre o seu mercado, alguma coisa assim, e participa das conversas. Claro, vai ficar toda hora, pô, baixa meu e-book que tem resposta, baixa meu e-book que tem isso aqui, vê a minha oferta aqui que funciona. Mas participa da conversa, faz uma discussão mais de alto nível, conversa com as pessoas mesmo, e quando for o caso, encaixa algum material, encaixa algum post seu, encaixa algum... por exemplo, pô, cara, eu presto esse serviço aqui, pode ver aqui também, certo? E por fim, não menos importante, Google AdWords. Google AdWords dá para usar bastante para promover todo tipo de oferta, tanto de oferta, digamos, mais topo de funil, que seria materiais e tal, quanto ofertas mais avançadas, por exemplo, período de teste, enfim, divulgar mesmo ferramenta, alguma coisa assim. Dá para fazer seminários imensos sobre Google AdWords, especificamente como promover várias ofertas dentro do Google AdWords. Eu coloquei aqui porque é uma opção que funciona, é uma opção, claro, é pago, funciona bem, traz bastante lead qualificado e não poderia deixar de aparecer aqui também. Não vou entrar muito a fundo nisso, mas é uma forma de promover que funciona também e que traz bons resultados. Certo? Pessoal, vamos agora para a segunda parte do webinar. Eu vou compartilhar minha tela aqui no meu notebook com vocês e vou mostrar alguns exemplos de call to action, vou mostrar como funciona ali o pagamento social e algumas questões de e-mail marketing também. E logo na sequência a gente já dá abertura para as perguntas e responde as perguntas. Certo? Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Então, sobre call to action, voltando um pouco ao assunto que a gente estava conversando. São diversos os fatores, então, né? Posição, tamanho, cor, texto, urgência, número e imagens. Todos esses fatores são importantes de aparecerem em um call to action. Então, trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Esse aqui é um cliente parceiro nosso, a Top. Eles fizeram um call to action, colocaram bem grande aqui no site, né, bem chamativo aqui na home mesmo. Isso seria um posicionamento muito bom. Digamos assim que o que eles querem que a pessoa faça quando entra no site, logo de cara eu já vejo aqui, white paper gratuito, monitoramento. Pô, já vou clicar aqui e já vou para a landing page deles. Claro, isso aqui pode ser um pouco mais difícil de implementar, porque envolve também mudar um pouco até a própria formatação aqui do site, então, enfim, se tiver acesso um pouco mais complicado a design, esse tipo de coisa, ou mesmo uma agência, pode ser uma implementação um pouco mais complicada, mas é uma ideia também. Um outro exemplo que eu acho muito bom é o da Ciatec. A Ciatec, eles fizeram um redesign no site, e nesse redesign, eles separaram o espaço para call to action. Então você vê que tem alguns banners aqui rotativos e tem aqui à direita conteúdo para download. São 3 call to actions de materiais diferentes, de conteúdos diferentes, de ofertas diferentes principalmente, que são, enfim, são flexíveis, eles podem mudar por um gerenciamento do site, alguma coisa assim. E também a pessoa chega aqui no site. Existem, claro, algumas conversões que a pessoa pode fazer aqui, né? Pode ver alguns vídeos aqui embaixo, pode conhecer a plataforma, ver os banners aqui, mas isso aqui é algo que vai estar sempre presente.
Então, digamos assim, se não é isso aqui a conversão primária do site, não é a primeira coisa que eu quero que ele faça, tá aqui para a pessoa fazer, sabe? Então, é a ideia de não deixar a pessoa ir embora sem antes fazer alguma coisa no site que, nesse caso, é baixar o material pelo menos. Ok? Então, dei um exemplo, né, na home do site. A home do blog também é uma ideia legal. Por exemplo, o blog da Teclan. Logo aqui na home do blog, eles já trouxeram um call to action bem grande, um banner que ocupa toda a largura da página, falando confira nosso novo e-book, MIS no Call Center, baixe aqui. Então usando, né, sendo bem objetivo, usando imperativo, usando uma cor legal aqui que contrastou com azul, então um verde, por exemplo, se você olha toda a página, você só vê azul, mas você vê esse verde aqui, baixa aqui, então isso aqui está chamando a atenção para a oferta, certo? Um outro exemplo que às vezes as pessoas não veem, mas também é de fácil implementação, é o exemplo da empresa Cianet. A Cianet, eles têm um site com alguns produtos e nesse site existe um banner rotativo também. A exemplo que eu mostrei há pouco da outra empresa. Muitos sites de várias empresas, imagino que vocês que estão assistindo, muitos de vocês possuem um site que é mais ou menos nesse formato, de ter um banner rotativo em que você, através de um painel administrativo, por exemplo, você consegue trocar esses banners. E isso é fácil de fazer. Faz uma imagem, não precisa ser uma imagem tão rebuscada, faz uma imagem simples, com material, enfim, toda aquela ideia que eu falei do call to action, e coloca como um dos banners que fica como rotativo, assim, né? A pessoa vai entrar no site, mesmo que ela não veja logo de cara, se ela, enfim, mudar o banner e ela enxergar o call to action e entrar na página, ótimo, já ganhou muito, sabe? Já ganhou um lead a mais, vamos dizer assim. Certo? Então é uma coisa que é de fácil implementação. Ok? Outra opção é aproveitar os posts do blog. Então, esse aqui, blog da Resultados Digitais, a gente também tem um banner que ocupa, exemplo da Teclan, ocupa toda a largura da página. Esse aqui é um post que eu vou compartilhar com vocês logo mais. Todos os posts que eu estou falando que eu vou compartilhar, a gente vai mandar por e-mail, junto com o link para assistir o webinar de novo, ou se você quiser mandar para outra pessoa também. E a gente vai mandar todos os artigos que estou falando aqui, a gente vai mandar junto com esse e-mail. Então esse aqui é um dos posts, como criar call to actions matadores no PowerPoint, foi escrito pela Michelle Araújo. Uma ideia de call to action. Primeiro, post muito bom, ela ensina bem a fazer o call to action, mostra aquela ideia de cor complementar que eu falei, né? Pô, como pegar a cor complementar do azul, que é o amarelo, o vermelho, o verde aqui e tal. Ensina a fazer isso, ensina a aplicar isso na prática mesmo no PowerPoint. E o que eu queria falar aqui, na verdade, é o call to action que está no blog aqui realmente. Então, por exemplo, o post é sobre call to action. Chega aqui no final do artigo, tem um call to action para a pessoa baixar o material sobre call to action. Então, é um assunto bem relacionado. Se eu, por exemplo, pegar um post aqui no Resultados Digitais sobre e-mail marketing, muito provavelmente o call to action que vai ter no final do post é sobre e-mail marketing. Então, quando você coloca também a oferta bem casada com o conteúdo da página, aquela ideia que eu falei, né, de cada página ter um conteúdo, ter um objetivo específico, as chances das pessoas converterem também aumentam bastante, certo? E também, um pouco além também, né, por exemplo, esse call to action aqui, que, digamos assim, viaja junto com a página quando eu dou um scroll para baixo, por exemplo, ela fica fixa. E a ideia que eu falei da cor complementar também. A página, a maioria dos elementos aqui são azuis e o amarelo, que é a cor complementar, está chamando sempre para ação. Né? Clique para baixar gratuitamente, receba seu kit gratuito. Ok? O primeiro tópico que eu falei antes foi sobre CTA, o segundo foi sobre mídias sociais. Sobre mídias sociais, você não tem que ficar se preocupando tanto, por exemplo, vou postar 3 vezes a mesma coisa no Twitter. Pô, tem que ficar lembrando e marcar no calendário para postar 3 vezes durante o dia. Não precisa, tá? Aqui no RD Station, você pode deixar agendada a publicação. Então, se quiser, pensando até um pouco além, você pode chegar, por exemplo, na segunda-feira, já agendar 2 posts por dia até sexta-feira, sábado e domingo também.
Então não precisa ficar toda hora entrando no Twitter ou no Facebook para fazer uma postagem. Chega aqui na RD Station, criar nova publicação. Você pode colocar um link, pode encurtar link, pode adicionar a imagem, que eu estava falando que é importante no Facebook. Pode enviar na hora ou agendar o envio, como eu estava falando, né? Tanto no Twitter quanto no Facebook. Então você pode fazer por aqui, que torna a vida também muito mais fácil, né? Terceiro tópico que eu falei foi sobre e-mail marketing e sobre pagamento social. Primeiro, sobre pagamento social, tá? Aqui são duas landing pages do e-book Marketing Digital para Empreendedores. E essas duas landing pages são as que a gente usou no lançamento do material. Qual que é a ideia? Para nossa base, a gente mandou essa landing page que vocês estão vendo aqui, que tem o botão enviar tweet e postar no Facebook. Quando eu compartilho no Twitter ou compartilho no Facebook, eu já sou lead da base, recebi isso aqui por e-mail, eu compartilho no Twitter e meus amigos que podem clicar nessa mensagem, ou no Twitter ou no Facebook, eles caem nessa página aqui. Então eles não sabem que eu compartilhei lá porque eu queria ver o material. Na verdade, eu compartilhei por ter compartilhado, mas você vê, por exemplo, olha o tanto de compartilhamento no Twitter, olha o tanto de curtir no Facebook e Google Plus que tem aqui nessa página, por exemplo. É muito mais alto, por exemplo, do que uma página que é só com formulário. Porque a pessoa já compartilhou, então já contou ali, digamos, o compartilhamento. Ela pode compartilhar depois? Pode, mas digamos assim que ela já fez isso de antemão. E você também ganhou bastante lead a partir desses leads que compartilharam. Para mandar essa landing page de pagamento social através do RD Station, na verdade é algo muito simples. Você não tem que pedir para a agência criar peça, criar alguma coisa muito difícil de ser feita e tudo mais. Aqui no RD Station, em relacionar e-mail marketing, se você vier aqui e criar uma nova campanha, você já tem template de material de conteúdo promocional, de promoção de oferta, que você pode, inclusive, usar para mandar um link de pagamento social. Então, por exemplo, esse primeiro template, e-mail promocional, eu vou escolher ele mostrar para vocês. Então, posso vir aqui e colocar o nome da campanha e-book, um assunto, o nome do remetente, e-mail do remetente e tudo mais. E aqui, ó, eu posso já chegar aqui e só mudar o conteúdo. E-book 10 dicas sobre e-mail marketing. E aqui uma imagem do cabeçalho. Se você não tem uma imagem 600 por 110, ou uma imagem que fique legal aqui, também não é obrigatório. Você pode apagar essa imagem, sabe? Não tem, pode só ser o texto aqui em cima. A única coisa que você vai ter que fazer nesse e-mail, que na verdade não é tão complicado assim, é fazer uma mensagem de introdução mesmo. Então, falar: olá, nós lançamos um material falando sobre tal assunto, espero que você goste e tudo mais, é um assunto muito importante para o seu negócio, ajuda bastante no seu mercado. E, enfim, colocar o link aqui. Essa imagem pode ser a própria imagem da landing page, para não ter que fazer outra. Então, se já teve que se preocupar, por exemplo, em fazer uma imagem para a landing page, pode usar ela, não tem problema. E descendo um pouco mais, tem esses textos aqui, né? Você pode pensar: pô, mas eu vou fazer o texto tudo de novo? Não, você pode aproveitar o texto que tem na landing page. Eu posso chegar aqui, copiar e colar nesses tópicos aqui. Já é um e-mail seguindo muitas boas práticas de usar imagem e usar texto também. Não ficar só numa imagem que a pessoa tem que autorizar a imagem para ver o que tem no e-mail, que é uma coisa que conta muito para a taxa de abertura, taxa de clique, taxa de conversão e tudo mais. E é uma coisa simples de fazer, coisa de 10 minutos você já tem um e-mail pronto para ser mandado para a base inteira. Sabe? Então não é algo muito complicado, é algo, como eu falei desde o começo, é algo de fácil implementação. Certo? Pessoal, o que eu tinha de conteúdo para passar para vocês por hora é isso. Eu vou voltar aqui para a webcam e vamos abrir um espaço para perguntas. Até peço desculpa, passei um pouquinho do tempo aí que a gente tinha de conteúdo e fui mais para perder um pouquinho de tempo nas perguntas, mas podem mandar as perguntas via YouTube, pode mandar via Skype, que nós estamos de olho aqui, ok? Vou deixar o microfone no mudo, enfim, ler as perguntas e vou respondendo. Podem mandar comentários também, fiquem à vontade.
Então, pessoal, a primeira pergunta da Carolina Regis Santana. Todos esses exemplos de call to action levam à landing page ou ao download direto? Carolina, todos os exemplos que eu dei e, na verdade, as ofertas, todos os call to actions, eles preferencialmente têm que ser para landing page. Por quê? Porque a ideia principal do call to action é você fazer uma conversão. Então, por exemplo, se a pessoa está no teu site, clicou no teu call to action e já viu lá o PDF aberto, assistiu ao vídeo, alguma coisa assim, na verdade você perdeu o contato dessa pessoa. Você não sabe quem ela é, não sabe que a pessoa está vendo realmente o vídeo, não sabe quem que abriu o teu PDF, quem tem interesse na sua oferta. Então é importante que mande para a landing page. Existe caso, por exemplo, que pode mandar direto para o PDF. Por exemplo, uma página, uma especificação técnica de um produto, por exemplo. Não tem, dependendo do caso, necessidade de ser uma landing page. Pode ser direto no PDF. Certo? TV Mundo 3D. A estratégia de apagar a tela e colocar uma pop-up logo na entrada é válida ou muito agressiva? É válido e é muito agressivo. Aliás, é agressivo. Tem uma das referências aí que a gente acompanha bastante de marketing digital, mídias sociais, tudo, que é o Neil Patel. O Neil Patel, no site dele, no blog, quando você entra, já aparece basicamente a tela inteira, já aparece um desses pop-ups aí, uma dessas caixas pedindo para a pessoa fazer a inscrição, tal, assinar a newsletter e baixar algum material. É válido, ele colocou um resultado, digamos assim, de comparativo entre ter ou não essa página, e foi bom. No caso dele foi bom, porque, como eu falei, ele é referência, ele faz muito conteúdo muito bom, as pessoas confiam nele. Então, isso pode ser, com certeza na verdade, um dos elementos que contam a favor do resultado dessa ação dele ser positivo. Mas, por exemplo, dependendo do teu mercado, dependendo do teu site, dependendo do teu volume de visitas, dependendo, por exemplo, se os seus visitantes são novos ou visitantes que retornam, às vezes não é interessante fazer isso, certo? Tem um caso para vocês de um cliente que uma determinada página do site deles tinha bastante acesso via busca orgânica, para aquela página especificamente. E é uma página com um material muito bom. Então, ele fez isso, ele fez esse call to action gigante que apareceu na página inteira, a página escureceu, e o resultado foi muito bom. Mas porque era conteúdo, porque as pesquisas, a palavra-chave principal que trazia visitante para essa página do site era em relação a conteúdo, era uma coisa educativa, e as outras páginas do site não tinham, era só essa. Então, uma coisa que trouxe resultado e foi usado de modo, digamos, mais cauteloso, né? Foi para uma página só. Ok? Então, tem sempre que analisar, tem que ver que é algo que pode ser agressivo, tem gente que pode não gostar, pode diminuir a taxa de conversão, mas, por outro lado, pode ser bom também. Tem que, às vezes, testar e ver o que se encaixa melhor. Ok? O Sidney Miranda está perguntando: existe um outro modelo chamado Squeeze Page. Esse modelo vocês acham bom para usar? Assim, Sidney, Squeeze Page, Landing Page, enfim, página de conversão, vários nomes diferentes. O objetivo dessas páginas é o mesmo, né? Fazer a conversão. O que pode mudar para determinadas pessoas, ou determinados até autores, ou pessoas que escrevem blogs e tudo mais, é o conceito de como é essa página. Por exemplo, o nosso conceito aqui, a gente considera a landing page, a squeeze page, basicamente a mesma coisa. Eu já vi gente falando que squeeze page, na verdade, tira alguns elementos que tem a landing page, como, por exemplo, a imagem da oferta,
os textos, por exemplo, e deixo basicamente a página com uma imagem de fundo e o formulário no meio com enfim, um pequeno texto em cima. Em alguns casos, esse tipo de página bem mais enxuta faz sentido. Tem um serviço chamado LaunchRock, que faz uma página de, como o nome sugere, Launching Soon, que seria a página de logo será lançado. Basicamente o que? Eu estou, por exemplo, vou abrir uma empresa, vou lançar um produto novo, eu faço essa página e faço uma divulgação em cima dessa página. As pessoas, por exemplo, chegam nessa página, que seria um modelo, segundo alguns autores, de squeeze page, e veria um pequeno texto falando o que é, e a página, por exemplo, recebe informações por e-mail no lançamento. Algumas ofertas pode fazer sentido esse tipo de página. A maioria dos casos, principalmente material, web, né, principalmente no mercado B2B, diversas ocasiões, eu digo até a maioria, faz mais sentido usar landing page. Por quê? Porque tem questão do texto, que você pode vender a tua ideia, vender a tua oferta no texto. Tem todos os elementos, enfim, que trabalham a favor de uma conversão, todo o social proof, por exemplo, às vezes um webinar. Não faz muito sentido eu fazer uma squeeze page para um webinar sem muito texto. Eu posso, por exemplo, perder informação, por exemplo, de quando vai ser, quanto tempo vai durar, enfim, como se inscrever. Então, a landing page, ela resolve, digamos, 99,9% dos casos de oferta. Assim. Pode ser, tem que ver qual oferta que você quer colocar numa squeeze page, mas a landing page, ela resolve bem. Ok? A Isabela Polan está perguntando. No caso da Ciatec, eles deixaram um espaço para call to action se já tem espaço para banner. Eles deixaram um espaço para call to action, sendo que já tem um espaço para banner. Não dá para realizar esse call to action via banner? Isso no caso da Ciatec. Outro exemplo que eu mostrei para vocês, que é a Cianet, eles usaram o call to action sendo banner. Como eu falei para vocês, usar o call to action como sendo o próprio banner é algo de fácil implementação. Geralmente os sites que têm esse banner têm algum painel administrativo que consegue mudar esse conteúdo e dá para usar fácil e traz resultado. No caso da Ciatec, eles usam esse banner rotativo e usam também os call to actions do lado. Por quê? Porque quando eles foram mudar o site, já pensaram nisso. Não, quero que haja call to actions fixos e banner rotativo. Por quê? O banner rotativo, às vezes, ele muda e o call to action some. Tá outra oferta lá, no caso. No caso de ter algum fixo, o banner rotativo tá lá girando, está mostrando várias coisas e o fixo está ali. Então, se a pessoa o site tem 4 imagens no banner e está sempre rodando, a pessoa viu uma só, desceu a página, já entrou em outro lugar, às vezes ela nem viu que um dos banners era um call to action para uma oferta, entendeu? Eu acredito que por isso a Ciatec reservou aquele espaço bom para call to action específico de material que é importante para ele estar ali, certo? Tem que seguir aí. Tá. Vou responder o Antônio.
Pessoal, desculpa, eu estava respondendo aqui sem áudio, mas vamos lá. O Antônio Quinteros perguntou: quando eu uso uma landing page para promover uma oferta, após a pessoa clicar no call to action e ir para a landing page e preencher os dados, para onde vai essa informação? Eu estava respondendo, peço desculpas pelo engano aqui, eu estava respondendo o seguinte: quando você cria a landing page pelo RD Station, a landing page tem lá o formulário com as informações que você pede, pode ser qualquer informação, e todas essas informações elas caem dentro do CRM que tem dentro do RD Station. Então, toda a informação fica lá, e na verdade vem informação a mais, porque a landing page no RD Station, ela sabe também a fonte de tráfego da pessoa. Então, quando você entra lá na base de leads, você olha determinado lead, tem lá todas as informações que ela preencheu, e tem também de onde ela veio. Se veio via busca orgânica, se veio via Google AdWords, se veio via e-mail, se veio via Google, enfim, qualquer fonte de tráfego que for a dela, ela vai aparecer lá também, junto com todas as informações que ela preencheu na landing page. Okay? Lá você pode fazer filtro, pode criar lista segmentada, pode, enfim, qualificar, marcar tag, marcar como oportunidade. É outro assunto para mais muitos webinars aí, como fazer gestão de lead e vender realmente para esses leads, ok? Chegou uma pergunta aqui sem nome, perguntando o seguinte: há um número mínimo de leads para enviar um e-mail com pagamento social? Não existe um número mínimo, mas existe um número considerável, que seria, por exemplo, não faz muito sentido fazer um pagamento social quando você tem 100, 200 e-mails na base, por exemplo. Mas faz bastante sentido se você tiver mais que isso. A partir de, por exemplo, 500, 600 e-mails, 1000 e-mails, já começa a melhorar o resultado. E sendo a taxa de conversão do pagamento social maior, quanto maior a tua base de e-mail, na verdade, mais pessoas vão compartilhar também. E você vai gerar leads a partir disso. Ok? Só um minuto. Pessoal, tem mais algumas perguntas aqui, a gente vai responder diretamente para as pessoas, mas só para encerrar, a gente já passou bastante do tempo de 45 minutos que tinha estipulado, já deu 1 hora aí de webinar. A gente vai responder direto para as pessoas no YouTube, Skype. Se tiver mais dúvidas, pode me adicionar no Skype também, já vou deixar até aqui para vocês, quando quiser, se tiver alguma dúvida que não foi respondida, caso você queira. Pode me adicionar no Skype. Meu Skype é o Ricardo Palma. Ok? Só uma dica final, só me alongando um pouco mais. Não tenham medo de publicar, de promover a oferta de vocês. Tá? Não tem problema se o design que você fez no material não é muito perfeito, se o call to action que você fez não é lá tão muito bonito assim. Na verdade, o importante é fazer. Tem uma frase que eu acho muito boa, que é utilizada bastante no Facebook, já vi alguns artigos falando nisso, lá dentro do Facebook, na verdade, que é Done is better than perfect. Feito é melhor que perfeito. Então, o importante, na verdade, é fazer. E fazer não precisa ser perfeição, mas coloca uma coisa que funcione e que dê resultado. Uma coisa que funcione e dê resultado é muito melhor do que uma coisa que é muito bonita, mas que não traz muito resultado. Ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar mais dúvidas, pode, como eu falei, me adiciona no Skype, pergunta para consultores, manda por e-mail, no YouTube também a gente vai continuar vendo. Esse webinar que a gente fez hoje faz parte de uma sequência de webinars que a gente tem feito durante todos os meses, sempre, basicamente, na última quinta-feira do mês. Então, vai ser sempre um assunto legal, um assunto para vocês também aprenderem a fazer, um assunto um pouco mais prático. E
por hoje é isso, então. Se tiver alguma sugestão, dúvida, pode mandar. E fiquem à vontade para mandar mais dúvidas. Até mais.